E aí, meus amigos, aqui é o Júnior Corrêa, esse daqui é meu canal, mais um Papo Reto. Hoje nós vamos falar sobre um tema bacana aí que está muito em voga, que é segurança pública. Nós estamos recebendo nosso amigo Rogério Perestelo, que é PM, ele tem um podcast, né, também, que é o Caveirando. Caveirando, canal Caveirando lá no YouTube, tem no Spotify, no Deezer, onde o pessoal procurar Caveirando vai encontrar lá. É isso aí. Antes de começar o vídeo, você já sabe, né? Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho que você me ajuda. E aí, Rogério, tudo bom? Tudo bom, Júnior? Graças a Deus. E aí, vamos falar um pouco de segurança? Vamos falar um pouco de segurança. Você é PM já há quanto tempo? 7 anos. Sou da turma de 2014. Turma de 2014. Isso aí. 2014/1, tiveram 2 turmas, né? E você trabalha aqui em Cachoeiro mesmo, né? Aqui em Cachoeiro mesmo. Cachoeiro mesmo. Já trabalhei em Vitória, trabalhei em Marataízes, a região Marataízes, Rio Novo, Itaipava, Presidente Kennedy, e agora estou em Cachoeiro, Itapemirim. Então você já trabalhou na praia, já trabalhou no interior e na capital. Eu acho que... Isso aí, já. Na sua experiência, qual a diferença de trabalhar num litoral, de trabalhar numa área de interior, de trabalhar numa capital? O que você vê quando se fala em segurança pública do dia a dia? Tem alguma diferença? Algumas têm particularidades, não tem? Olha, tem algumas... A diferença, assim, quando eu trabalhei na capital, em Vitória, assim, tinha algumas apreensões um pouco maiores, tinha algumas operações um pouco mais bem elaboradas, entendeu? Lá é muito mais ocorrência, porém, em questão de peso para a Polícia Militar, acaba sendo a mesma coisa, porque tem muito mais ocorrência, mas também tem muito mais policiais efetivo, lá. Né? O efetivo muito maior. Na época que eu trabalhei lá, foi em 2015, só dentro de Vitória, fora a grande Vitória. Dentro de Vitória a gente tem o 1º Batalhão, a gente tinha o BME, a Rotan, a gente tinha a cavalaria que fica na serra, mas mandava tropa para Vitória, a gente tinha o batalhão de trânsito, o BPTran, que fica no Parque Moscoso. Então fora 5 companhias, hoje são 6 companhias lá, fora a companhia independente que tem depois da Ponte da Passagem. Então é muita polícia que tem lá. Uma estrutura muito maior. É uma estrutura muito maior. Porém... Até por ser a capital do estado, sim, né? Porém uma demanda muito maior também. Então acaba ficando balanceado, entendeu? Mais apreensão de drogas, mais roubo, assassinato. Então, em questão de homicídio lá era bem alto, entendeu? No litoral. Porque assim, no litoral a gente pensa muito assim, que litoral é mais aquele local onde veraneio, onde acontece mais algumas coisas, mas não, durante o ano, litoral também. Então, é o que eu falei, é bem proporcional. Durante o ano, por exemplo, vou pegar como exemplo Marataízes. Marataízes tem o efetivo da polícia e tem a população que já mora lá em Marataízes, né? O efetivo dá conta tranquilamente, entendeu? Dentro do possível, vamos colocar assim. Agora, quando chega no verão, Marataízes recebe uma carga de turistas que o efetivo da polícia começa a não dar conta mais. Então, tem um apoio, que a gente chama de Operação Verão, que os batalhões de interior mandam parte de seu efetivo para o litoral, e aí a 9ª Companhia recebe policiais daqui do 9º Batalhão, daqui de Cachoeiro, recebe policiais do 3º Batalhão de Alegre, entendeu? Então, a Companhia de Marataízes, de Anchieta, que é a 10ª Companhia Independente, recebe esse apoio por conta da quantidade de turistas que estão lá nesse período. Porque tem município que a população, quando chega no verão, ela aumenta em quase 5 vezes. Sim, né? Aumenta muito. E aí, se você não tiver um efetivo bacana de polícia, e não só policiais, que eu estou falando de recursos humanos, mas recurso logístico também, mais viaturas, entendeu? E quando a questão é o seguinte, esse apoio é dado à polícia militar, mas existe um problema muito grande com relação à polícia civil. Por quê? Porque quando acontece um problema, tem uma coisa que a gente chama de ciclo policial, né? Que a ocorrência ela começa na mão do policial militar, ele leva a ocorrência para a delegacia, entrega para a polícia civil e a polícia civil abre o inquérito, né? E o chefe do inquérito é o delegado, que a gente chama de autoridade policial, né? Então,
Quando você tem um efetivo muito grande de polícia na rua e pouco efetivo da polícia civil, você vai na delegacia, a delegacia está entupida de policial militar e tem poucos policiais civis para receber essa ocorrência. Então por exemplo, se eu sou policial militar, peguei uma ocorrência, levei para a delegacia. Se eu deveria ficar 1 hora na delegacia, eu fico 5. Por quê? Porque o policial civil que iria me atender tem que atender 3, 4 viaturas da PM antes da minha, porque os caras chegaram lá com a ocorrência antes de mim. E em vez de ter policiais civis suficientes para atender... Por isso que é comum a gente vê você vai numa policial militar que fica até de noite para poder, quando uma ocorrência, alguma coisa. Exatamente. Vamos colocar defasagem no efetivo da polícia civil. Às vezes a polícia militar... não adianta você ter muito policial na rua, porque se esses policiais pegarem a ocorrência e for para a delegacia, sei lá, não tem a quantidade de policiais civis suficiente para atender rápido aquelas viaturas para elas voltarem para a rua. Aí o policial fica 5 horas. Eu já cheguei a ficar 12 horas numa delegacia. Caramba. Por causa de uma ocorrência. 12 horas. Esperando para ser atendido e etc. E aí você falou de uma coisa interessante, né? Que é a questão de onde você trabalhou. Você trabalhou na capital, um efetivo maior, no litoral que aumenta. E aí é uma coisa que a gente pode falar que é até a sensação da população, né? Porque você falou do efetivo de policial civil, mas a gente sabe que a polícia militar também está defasada no nosso estado. Tem um tempo que falta concurso, né? Até agora eles estão para poder fazer um concurso, porque o efetivo de policial militar ainda não é o ideal que os estudos dizem que precisa. Mas, de qualquer forma, a população, a gente vê muito isso, né? Da população que liga pra gente, que pede, Juninho, pede para poder um carro de polícia passar aqui no distrito. Juninho, pede para poder passar aqui no bairro, vai ter festa aqui. Sim. O que eu estou querendo dizer? Existem duas coisas, né? A segurança mesmo da população e a sensação de segurança. A gente até um pouquinho antes estava falando sobre isso, né? Sobre isso. Essa sensação de segurança. As pessoas, elas se sentem seguras quando ela vê o policial. Quando passa o carro de polícia, a pessoa se sente segura. O cara pode passar e ir embora, mas a pessoa se sente segura. Enquanto o policial, se ele está lá na base, a pessoa não se sente segura porque o cara está longe. E, no entanto, pelo menos, eu imagino assim, né? Talvez eu possa estar errado, mas eu acho que quando você cria bases descentralizadas, um município, por exemplo, você tem Cachoeiro, tem o distrito sede, tem os distritos rurais do interior. Eu imagino que se você tivesse bases, né, nos distritos, você descentralizasse... Isso que você está dizendo, talvez a segurança... Você chama de... então, a gente chama isso de DPM, né? O Departamento Policial Militar. Em Vitória, a gente tem diversos DPMs. Diversos. Tem no bairro da Penha, tem São Benedito. Comparando com Cachoeiro, seria como se tivesse um DPM no Zumbi e outro no Alto Zumbi. Entendi. Mais ou menos. É o mesmo morro, assim, a diferença é a altura. Entendeu? Então você tem 2 DPMs praticamente no mesmo bairro. Você tem em Maruípe, você tem... Em vários lugares você tem DPMs. Aqui em Cachoeiro, a gente tem uma população, apesar do tamanho geográfico ser semelhante, a gente tem metade da população de Vitória. Então a gente... Basicamente. Então, basicamente metade da população. Então, não tem tanta necessidade de DPMs assim. A gente tem uma companhia que é na Beira Rio, né? Que atende a área urbana de Cachoeiro, e a gente tem a segunda companhia que fica em Coutinho, lá no DR, que atende a área rural de Cachoeiro. A gente tem a terceira companhia que atende Castelo. Em questão de descentralização, a centralização fica no batalhão, que é no Gonzaga. Na minha opinião, é suficiente. Já está bom nesse sentido. A questão que eu acho que precisa mais é o Estado presente em outras instituições. Porque a população, vamos supor, o Estado presente na cabeça da população é polícia. E não é. O Estado não é a polícia. O Estado é composto de diversas instituições. A Polícia Militar é uma dessas instituições.
Então, muitas vezes, a população precisa do serviço de um assistente social, precisa de um serviço de um defensor público, de um ministério público, precisa de um serviço da Polícia Civil, às vezes é alguma coisa investigativa, e aí já entra no mérito da Polícia Civil, do Ministério Público, e ela não tem instrução disso. O que ela faz? Liga pro 190 e chama uma viatura. Na dúvida, chama a PM. E aí a Polícia Militar, e eu não estou falando que está errado, se ela não sabe o que fazer, ligue para o 190, se a pessoa que atender não orientar ela, uma viatura vai ao local e vai dar a devida orientação a ela, àquela pessoa. Só que aí ela não quer ser orientada, ela quer que o policial militar resolva o problema dela. É aí que começa o problema. O policial militar orienta, olha, amanhã você tem que ir na delegacia, você tem que procurar assistente social, você tem que procurar o Ministério Público, a gente orienta. Aí no outro dia a poeira baixou, o sangue esfriou e ela não vai fazer isso. E aí a próxima vez que acontecer o problema, 190 de novo. Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos. Tema de segurança pública é bacana aí. Compartilhe com seu amigo policial, com seu amigo que faz parte de segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Continua o vídeo aí. Não, veja bem, o interessante quando você fala da questão da presença do Estado, que a gente vê muito falar nisso, né? Quando a gente vai em alguma comunidade mais carente, às vezes pode não ter acontecido com ela, mas aquela imagem, a polícia só vem aqui quando é para poder prender, quando é para poder fazer uma operação mais ostensiva, né? Nunca vem aqui alguém para poder ajudar a ver se a família precisa de... Às vezes não é necessariamente porque a polícia está fazendo ou não. É porque às vezes realmente as outras instituições do Estado pecam na hora de dar assistência, né? Por exemplo, nós temos os CRAs aí que faz ajuda com cesta básica. Às vezes peca na hora de ver uma família necessitada, ver uma família que precisa de uma ajuda, sei lá, que às vezes poderia o Estado nas outras instituições, tanto a educação, quanto a assistência social, quanto no esporte, ajudar a resgatar muitos jovens. Sim. Não fazem o trabalho que deveria fazer, aí fica para quem? Para a polícia. A polícia acaba sempre sendo a ponta da lança para resolver os problemas das outras instituições que às vezes não fazem da maneira que deveria. É exatamente isso que acontece e, constitucionalmente falando, isso é respaldado por causa do seguinte: no artigo 144 diz lá que o papel da polícia militar é manutenção da ordem pública, policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública. Então, qualquer coisa que abalar a ordem pública é papel da PM ir lá e corrigir aquela coisa. Então, vamos supor, uma outra instituição pecou no papel dela e isso abalou a manutenção da ordem pública. A Polícia Militar vai lá e vai cobrir isso aqui. Então, é como se, por exemplo, o meu papel fosse cobrir a ausência do seu papel. Uhum. Tá entendendo? É mais ou menos isso aí. É aquela história, né? As polícias militares, né? Tanto bombeiro, porque a analogia que eu ia fazer é apagar fogo, né? A PM ela tem que apagar fogo. Mas tem outras instituições que existem para poder não deixar o fogo acontecer. Sim, ela tem que apagar o fogo quando acontece. Tipo isso. Mas existem outras que tem que cuidar. Olha, aqui não vai pegar fogo. Caso pegue fogo, chama a PM para poder apagar. Exatamente. Mesmo. Ó, aqui não vai. Só que isso acaba criando uma zona de conforto. Uhum. Tá tranquilo, se pegar fogo, a PM vai lá e resolve. Pegar fogo, entre aspas, não pegar fogo. Pegar fogo assim, no sentido de, se por acaso aconteceu alguma coisa, chama a PM que resolve. O nosso papel é não deixar o problema acontecer. Mas se acontecer, a PM resolve. Aí que acontece a questão da sensação de insegurança que a gente tem. Porque se a gente sempre ficar contando que a PM vai resolver o problema, a gente já fica contando que a gente não está seguro. Porque uma hora a PM vai agir, só que a PM só vai agir depois que acontecer. Então, para o cidadão... Porra, mas aí que tá, tem momentos que a PM age preventivamente. Vou dar um exemplo. Final do Brasileirão, Flamengo na final do Brasileirão, Flamengo ganhou o jogo. O que vai acontecer em Cachoeiro? Inevitavelmente. Vai ter festa na Beira-Rio. Aglomeração na linha vermelha. Linha vermelha. Vamos lá, correto? Vamos lá. Se você pegar final do Brasileirão do ano passado, do ano retrasado, do ano anterior, todas aconteceram isso e na maioria aconteceu um homicídio. É razoável
você chegar na conclusão que no final do Brasileirão desse ano vai ter aglomeração e alguém vai morrer? É razoável, concorda? Razoável, claro. A gente chegar nessa conclusão. Então, a PM agir preventivamente. Força tática, um monte de viatura, para na linha vermelha. Quem chegar de carro lá para aglomerar, imediatamente vai tomar gás de pimenta na cara, vai respirar lacrimogênio, vai tomar borrachada, porque não é para aglomerar. Por quê? Porque se aglomerar, vai morrer alguém. Então, chega uma situação e a população iria se revoltar se a PM fizesse isso. Entendeu? Só que é uma coisa estatística. Entendeu? É uma coisa que dá para prever que vai acontecer. Entendeu? Então, se fizesse, na minha opinião, seria uma coisa muito correta. Entendeu? Só que vai contra a vontade da população. Na cabeça da população não aconteceu problema nenhum. Pô, eu não tô fazendo nada, eu só quero comemorar o título do meu time. Por que o polícia não tá deixando eu comemorar? Na cabeça da população é isso. Ele não pensa que no ano anterior morreu alguém, ele nem lembra disso. Ele nem lembra. No caso, o que você está falando aqui é o seguinte, é uma coisa que às vezes falta muito em muitas ocasiões, né? Até no nível Brasil. Falta um pouco de utilizar a inteligência que você tem à sua disposição. Né? Quando eu falo inteligência, tipo assim, o dado estatístico é de que na final do Brasileirão normalmente tem uma morte. Então, utilizando a inteligência, a gente precisa fazer uma ação que iniba chegar ao ponto de que vai ter uma morte. E não tem como fazer isso com conscientização. Não tem como. Não tem como. Só tem como fazer isso com força. Na hora. E tem que fazer na hora. E só tem como fazer com força. Com lacrimogênio, com gás de pimenta e com borrachada. E aí, sem isso, só que aí não funciona. É a linha tênue. Como que a polícia, que ela tem que agir para estabelecer a ordem pública, ela vai agir com antecedência antes de estar a desordem, impedindo a população de exercer a sua liberdade. Fica numa linha tênue, né? Sim, você sabe que estatisticamente vai acontecer. Mas você vai impedir, você não vai acabar infringindo um direito da pessoa ir à rua, comemorar. Então, aí você entra numa coisa chamada poder de polícia. O que é o poder de polícia? O poder de polícia não é só as instituições policiais que tem. Qualquer órgão fiscalizador tem. O que é o poder de polícia? O poder de polícia é o seguinte: eu, instituição fiscalizadora, instituição que representa o Estado, vou restringir um direito seu momentaneamente em prol de um interesse da coletividade. Por exemplo, uma abordagem policial. Uhum. Você tem o direito de ir e vir. Na hora que o policial chega para você e fala: cidadão, parado, bota a mão na parede. O policial está restringindo o seu direito de ir e vir momentaneamente. Para quê? Para ele fazer uma busca pessoal para saber se você está armado, se você está fazendo alguma coisa errada, para puxar seu nome para ver se você tem um mandado de prisão em aberto. É interesse coletivo que a polícia saiba essas informações naquele momento sobre você. Depois, verificado que não tem nada de errado, seu direito de ir e vir é restabelecido e você volta a sair. Então, o problema não tem problema. Eu tô falando, enfim, voltando. Então, a questão não é você poder restringir o direito da pessoa, desde que essa restrição seja em prol de um interesse coletivo maior. E por um pequeno momento. E eu acredito que seja de altíssimo interesse da população que ninguém morra. Pelo amor de Deus, é o básico. O direito à vida. Se alcançar o objetivo que é preservar uma vida. Exatamente. Poxa, você não acha razoável uma pessoa ter o direito dela de comemorar o título da família, do time dela, para evitar que alguém morra? Você concorda que é razoável isso? E assim, se a gente pensar bem, você não vai impedir mesmo a pessoa de comemorar, você vai apenas fazer com que ela mude a forma de comemorar. Exatamente. Ao invés de ir para a linha vermelha, ao invés de ir para algum lugar poder comemorar, Exatamente. vai comemorar em casa, vai comemorar num baile, vai comemorar em outro lugar. É porque muita gente gosta de comemorar fazendo bagunça, fazendo baderna, entendeu? Atrapalhando a ordem pública. E é exatamente o papel da PM, manutenir a ordem pública. Entendeu? Então você vê aí, Flamengo ganhou o jogo, a quantidade de gente andando de moto sem capacete, buzinando, empinando de moto.
andando na contramão na linha vermelha, empinando de moto. É absurdo isso, entendeu? Então essas pessoas não estão mais comemorando, na minha opinião, entendeu? Elas estão aproveitando a situação para poder... Entendeu? Já até que cometer infração. Sim, né, que elas poderia... se aproveitam do anonimato. Porque o cara, às vezes, ele tá de capacete, ele passa rápido, não dá tempo do policial anotar uma placa para fazer uma multa, ou às vezes... E já vai ter ali um grupo de pessoas comemorando, ele vai fazer a besteira dele, Exatamente. o policial não vai conseguir pegar, porque tá na medida... E às vezes é tanta gente fazendo besteira que você... Quem que você vai pegar? Entendeu? Qual fogo que você vai pagar primeiro? Exatamente, né? Exatamente. Rogério, então, obrigado por ter vindo aqui. Nada, o prazer foi todo meu. Nosso tempo esgotando aí, mas quem sabe você vir uma próxima vez poder falar sobre um pouco mais de segurança pública. Hoje nós falamos de uma parte, né? Não chegamos nem a falar sobre, né, o armamento civil, que embora não seja para a segurança pública, acaba ajudando um pouco também. É a segurança. No final das contas. Então, a segurança pessoal, né? Sim, a segurança pública é uma parte da segurança. E a segurança particular e privada é a outra parte. Então, essa outra parte... A gente falou de questão de sensação de segurança, né? A pessoa que porta uma arma, talvez ela não está segura, mas ela se sente segura, pelo menos. Né? Eu te garanto que ela está efetivamente muito mais segura do que quem não... É o que eu falei agora há pouco com você. A gente se sente inseguro porque a gente espera a PM vir apagar o fogo, mas depois que ele foi aceso. Já que você deu o exemplo do fogo... Você tá com a arma, você não precisa esperar a PM. Você já pode ali se proteger. Eu faço analogia com um extintor de incêndio. Se você não precisa de arma porque você pode chamar a PM, você também não precisa de um extintor de incêndio se você pode chamar o bombeiro. E você não tem extintor de incêndio? Não é? Por quê? Então é isso aí. É isso aí. Rogério, obrigado mais uma vez. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir ele, claro, porque isso você ajuda. E se inscrever no canal, ativar o sininho, você vai me ajudar bastante nesse canal e vai me ajudar muito compartilhando cada vez mais as nossas conversas, as nossas ideias. Até o próximo Papo Reto.